Todo mundo aqui no meu computador, mas bom dia para todos, né? Que o Senhor nos abençoe hoje com esse tempo de estudo que a gente vai estar aos pés do Senhor, né? Eu vou ler alguns versículos aqui em 1 Samuel, queridas, e depois eu vou abrir oportunidade, que às vezes alguém leu e tem alguma coisa para compartilhar conosco, né? Mas eu vou ler esses versículos aqui primeiro, vocês podem me ajudar nisso aí. Eu vou falando as referências e vocês vão abrindo, né? 1 Samuel 1:27. Alguém já achou aí? Era por este menino que eu orava e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Isso. Aí, 1 Samuel 2:1, ou não, 1 Samuel 1:9. Parece que é 1:9. É 1:9. Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar no templo do Senhor. Aí o 10, Gélia, por favor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito. Aí, esse versículo tinha que ser antes daquele que a Márcia leu, né? Agora o 2:1. Então Ana orou assim: O meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Amém. Então orou, né, Ana ao Senhor. Agora, lá em 1 Samuel 7:5. Repete o quê, dona Raquel? 5. Então Samuel lhes diz: Reúnam todo Israel em Mispá, e eu orarei ao Senhor por vocês. 8:6. 1 Samuel 8:6. Mas Samuel não gostou desta palavra quando disseram: Dê-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor e o Senhor disse a Samuel: Atenta à voz do povo. Não, desculpa. Então, tá bom, pode ler, não tem problema não. Pode Atenta à ler voz mais. do povo em tudo que lhe pedem, porque não foi a você que rejeitaram, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Isso, agora 12. 1 Samuel 12, 22 a 25. Pois o Senhor não desamparará o seu povo, por amor ao seu grande nome, porque agradou ao Senhor, fez de vós o seu povo. Quanto a mim, longe de mim levantar, pecar contra o Senhor, deixando de interceder por vós, e vos ensinarei o caminho bom e direto. Apenas temei o Senhor e servi-o fielmente, de todo o coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Porém, se insistirdes em praticar o pecado, tanto vós como vosso rei morrerão. É isso aí. Então, vamos orar, querido. Senhor, nós queremos te louvar pela tua palavra, que é tão maravilhosa, ó Deus, que realmente nos lava, nos limpa, que nos fortalece, Senhor, que nos traz esperança. Nós te louvamos, Senhor, e pedimos mesmo que nesta manhã, se eu possa mesmo usar essa palavra em nossos corações, para que, ó Deus, nós possamos ter realmente uma experiência com o Senhor mais profunda. Nós queremos mesmo, ó Deus, não somente conhecer o Senhor de ouvir falar, mas queremos mesmo ter uma experiência com o Senhor, ó Deus. Nós te louvamos, te bendizemos e te adoramos, ó Deus, com alegria no nosso coração.
Louvado seja o Senhor. Amém. Então, queridas, alguém leu o livro de 1 Samuel? Alguém gostaria de compartilhar conosco alguma coisa que o Senhor colocou no seu coração? Eita, todo mundo caladinho? A gente espera você começar, aí Ah, a gente vai fundo. vai fundo? Você não quer falar, Márcia, alguma coisa? Eu tenho as coisas picadas aqui, né? Aham. Mas assim, eu queria só de introdução, porque a gente sabe que essa época era uma época, né, de transição, né? Dos juízes para reis, né, para os reis, né, de Uhum. reinado. E a gente sabe que como é que estava na época dos juízes, né? E, e agora, quando a gente vê aqui em Samuel, diz que a palavra era rara. Já imaginou isso? Isso me impressionou muito, porque nós temos um Deus que fala e que ele deseja falar, deseja se revelar. Já imaginou? A palavra de Deus era rara, né? Não tinha, né? Infelizmente, eu fui olhar isso muito assim em cima da hora, esse ponto aqui que me chamou atenção e foi hoje, né? Esse ponto específico de quantas vezes aparece na Bíblia e o Senhor falou e Deus disse. Assim, tem muita variação, né? E Deus disse, o Senhor falou e o Senhor respondeu. Mas, assim, um resumo, mais ou menos, a gente tem que estudar mais sobre isso. Mas mais de 4.000 vezes. Pode um negócio desse? Um Deus que deseja falar, né? Então já começa por aí, né? E aí entra a questão de Ana, né? Aí quando você começar a falar da Ana, a gente. Mas não é impressionante isso? Verdade. Mas é mesmo. É isso mesmo, Márcia, isso é muito importante, né? Por causa da situação do povo de pecado, né? Estavam longe do Senhor, né? E aí pode até colocar os slides aí, porque é exatamente o que você falou, é um tempo de transição. Não, Então, e o povo estava longe, e a gente tem, antes de falar do Senhor levantando Samuel, a gente vê a situação de Eli como sacerdote e juiz também, né? E que não estava bem, já estava no final quase da vida dele, né? Sem enxergar e fraco, mas também apoiava os filhos, quer dizer, os filhos que eram sacerdotes, que tinham a função de trazer o povo para o Senhor, eles se comportavam de uma maneira totalmente comprometida, né? é, pois é, isso é muito sério mesmo. Quando a gente estudou o livro de Juízes, né? Você falou, a gente viu como é que o livro é triste, como é que o povo é, eles pecavam, né, contra o Senhor levantava, eles clamavam, porque o Senhor colocava um povo para poder escravizá-los mesmo, né? E aí eles clamavam ao Senhor, o Senhor levantava alguém e eles eram libertos e ficavam mais um tempo, depois começava tudo de novo. Era um círculo vicioso, infelizmente, né? E é um livro muito triste. Depois a gente viu Ruth. Ruth aconteceu nessa época do juízo, inclusive a gente até falou que Ruth é um apêndice, né? No original, na Bíblia original hebraica, Ruth é um apêndice do livro de Juízes, né? E um livro tão lindo, né? Que a gente viu como que o Senhor, ele, no meio daquela tristeza, de tudo aquilo, como que o Senhor tem aqueles que amam ele de verdade, né? E esse é o livro de Ruth. E aí, então, agora a gente vem ver o primeiro Samuel, o livro de primeiro Samuel. E é um livro tão importante, Samuel mesmo, ele é uma figura tão importante aqui na história do povo de Deus. A gente vê que é uma história simples de Samuel, mas que fidelidade desse homem. Quando a gente começa a ler ali, a gente fica assim,
Eu fiquei impressionada, porque a gente fala muito, fala de Abraão, todos eles foram pessoas assim muito relevantes no propósito de Deus. Agora, Samuel também foi muito importante, porque é como a Márcia falou aí, era um tempo de transição. O povo estava saindo dessa questão dos juízes para poder então passar para o reinado, né? E aí, a- realmente Deus já tinha levantado os juízes porque os sacerdotes tinham falhado. Os sacerdotes que tinham que ocupar esse lugar, mas eles tinham falhado. E Deus, então, levanta os juízes. E agora a gente vê que os juízes também falharam. A gente vê Sansão, vê aqueles outros lá, né? Como eles falharam. E Deus, então, começa a levantar o profeta. A gente vê ali, lá em Atos, a gente vê que Samuel foi o primeiro profeta. Veja bem como que Deus, é lá em Atos, Atos 3:24. Alguém abre aí para nós. É no discurso de Pedro que ele fala. Alguém achou? Atos 3:24. E todos os profetas que falaram desde Samuel e os que sucederam também anunciaram estes dias. Tá vendo? Então fala, todos os profetas, a começar com Samuel. Então Samuel foi o primeiro profeta, quer dizer, Abraão foi profeta também, né? Abimeleque falou que ele era profeta e tal. Mas efetivamente foi Samuel que começou sendo esse profeta, né? E aí, nós já lemos esse texto, né, de 1 Samuel 12:22 e 23, já lemos, sim. E a gente vê, então, todos esses textos que a gente leu, fala da oração. Começa lá com Ana, a gente viu lá no capítulo 1, e a gente vai vendo como que Samuel era fiel na oração. É a palavra-chave desse livro. Depois, quando você for ler esse livro, você presta atenção quantas vezes é falada essa palavra oração. Pode passar, Elaine, por favor. Então, foi um tempo de transição, então esse povo, desculpa, esse povo, eles tinham que ter um líder para poder ajudar a levá-los para por essa transição, levar aquela nação por essa transição, né? E aqui, então, no cano judaico, 1º e 2º Samuel é um livro só. Mas a gente separou aqui, primeiro, porque tem muita coisa importante em 1 Samuel, e segundo, porque 2 Samuel é praticamente a história de Davi. E aí nós vamos estudar essa história separadamente também, porque tem muitas coisas importantes, né? E Samuel, então, é a figura principal desse livro. Não tem muita coisa falando da história dele. E a gente sabe que lá, não sei, no capítulo 18, não sei, Samuel já morreu. E para frente, então, continua a história de Saul, depois Davi é ungido. São os 3 personagens, Samuel, Saul e Davi, que são relevantes nesse livro. Mas nós vamos focar na vida de Samuel. Então, ele é a figura central desse livro. Então, Samuel foi o último juiz, mas também foi um profeta levantado por Deus. Então, por meio dele, Deus trouxe o rei e o reino, né? E esses 3 personagens importantes que a gente já falou, que é Samuel, Saul e Davi. O sacerdote, queridos, eles levam, assim, o pecado do povo e o clamor do povo diante de Deus. Mas o profeta, ele traz a palavra de Deus para o povo. Agora, o profeta, ele tem essa incumbência de não só trazer a palavra de Deus, mas ele tem que agir de tal maneira que o coração do povo seja mudado, que seja transformado através dessa palavra de Deus. É claro que não é ele que faz isso, é o Espírito Santo, né? Mas isso é o objetivo do profeta, não é só trazer essa palavra, mas é que haja transformação na vida das pessoas, né? Pode passar, Elaine, por favor. Então, parece que Samuel escreveu a maior parte desse livro, e no restante do livro, depois que ele morre, né, claro, Natã e Gade, que eram dois profetas também,
eles escreveram esse restante. A gente pode ver isso lá em 1 Crônicas 29, 29. Não sei se convém, mas a gente pode ler aqui para a gente saber, né? Não está falando errado. 1 Crônicas 29, 29. Se alguém achar primeiro que eu aí, pode ler, por favor. Está lá assim: os atos, pois, do rei Davi, tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos nas crônicas, registrados por Samuel, o vidente, nas crônicas do profeta Natã e nas crônicas de Gade, o vidente. Então, veja bem, está falando dos três escritores aí, né? Porque esses livros, 1 Samuel, 2 Samuel, aí como eu falei, o 2 Samuel é praticamente a história de Davi, depois a ascensão de Salomão, e depois vem 1 Reis, 2 Reis, a gente vai ver que o reino foi dividido, o reino de Israel foi dividido em reino do norte e reino do sul, e aí vai falar desses reis, e 1 Crônicas e 2 Crônicas é uma repetição de 1 Reis e 2 Reis, só que 1 Crônicas e 2 Crônicas, eles focam apenas nos reis de Judá, que é o Reino do Sul. Nós vamos ver isso depois. Então, 1 Crônicas e 2 Crônicas é como se fosse uma repetição de 1 Reis e 2 Reis, só que na perspectiva do Espírito Santo. Nós vamos ver como é que é interessante isso. Então, é mais ou menos isso que se divide esses livros, né? Então, a gente vê que Deus, então, começa a levantar os profetas, e a gente viu ali em Atos que foi uma sucessão de profetas que durou cerca de 1000 anos. Os profetas, eles foram praticamente terminando lá em João Batista, né? E aí, foi aquilo que eu já falei, o sacerdote representa o povo para Deus e o profeta fala da parte de Deus para o povo. Pode passar, Elaine, por favor. Elaine não é a Dani, né, que está passando. Então, aí, o Esse Samuel, então, alguém quer sou falar eu, alguma coisa? a Elaine Hã? não sai, Não tá. eu tô passando. A Dani, a gente não tá, ficou meio embolado, você falou aí, não consegui entender, não. Mas é você que está passando, né? Obrigada. Então, gente, vamos ver. Samuel, então, ele foi um vaso escolhido por Deus que marcou a época dele. Isso é muito, muito importante, queridos, porque realmente Samuel cumpriu o propósito de Deus. Todos nós temos um propósito. Quando Deus nos colocou aqui nesse mundo, nos formou, escreveu a nossa vida, ele tem um propósito. E todo o propósito dele é que realmente tudo seja voltado para o Senhor Jesus Cristo e para o reino de Deus. Esse é o propósito de Deus. E Samuel cumpriu esse propósito. Então a gente vê que coisa linda a mãe de Samuel, que é Ana, né? Ana significa graça. E quando ela estava aflita, ela não tinha filhos, ela era estéril, e isso aí era uma vergonha para toda mulher lá no meio do povo de Israel. Era como se fosse assim, uma maldição. E aí, então, ela orou ao Senhor. A gente vê aqui, ó, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Aí, gente, a gente vê como que o coração dessa mulher era diferente, né? Ela estava aflita, estava angustiada, mas o que que ela fez? Ela não saiu falando, nada disso. Ela se prostrou diante do Senhor e orou. Isso aí deve ser a nossa atitude. Então, é quando começa a falar da oração aqui. Então, Samuel, ele foi. Isso é muito lindo, isso aí eu li assim, nesse livro que eu falo com vocês, que é um das bases, né, que a gente está estudando. Esse irmão ele fala que Samuel foi trazido ao mundo graças às orações de dores de parto de sua mãe. E aí a gente sabe que as pessoas são trazidas ao Senhor através de orações e dores de parto. Isso é uma verdade, querido. Raquel, Oi, posso pode contar falar. um testemunho aqui, Pode, deve. rapidinho? Isso. Quando eu estava lendo agora de novo Samuel, né, veio essa questão da minha família, do lado do meu pai, né? Meus avós eram cristãos, né? E
e a família toda, eu acho que do lado da minha avó também, e uma tia que eu não conheci, nem a Patrícia conheceu, lógico, ela morreu muito antes da gente nascer, mas ela sempre orou pela próxima geração, para salvação. E eu, quando eu olho para minha família hoje, não só a nossa família, né? Mas quantos primos, né? O Josafá, meus primos, né? E resposta de oração de alguém que eu nem conheço, que eu nem conheci, orando Uhum, por mim, né? uhum, Orando para a nossa salvação. Então, essa história de Ana, toda vez que a gente lê, toca muito o coração da gente. uhum, Porque, principalmente mães, né? Não vou falar principalmente, mas nós mães nunca a gente desistir, nunca a gente desistir, né? Como você uhum. falou, dores de parto, né? Até que, e só que esse tempo de que ela esperou, né? Que parecia que não tinha fim, porque ela foi humilhada, ela foi desencorajada até pelo próprio, desencorajada assim, né? Pelo Eucana, não foi assim motivada, né? Apesar dele amar ela e tudo. Mas ela prevaleceu, né? Ela prevaleceu, ela não desanimou. E outra, apesar de parecer que foi um tempo longo de sofrimento, mas o que o Senhor deu, o que o Senhor deu foi muito maior do que aquilo que ela pedia, né? Então isso encoraja muito a gente. Quando a gente está orando pelos nossos filhos ou pelos netos, ou seja, por quem for, o Senhor tem o tempo dele e ele vai dar, ele vai, porque essa é a vontade dele, e Uhum. muito além daquilo que a gente está pedindo, né? Amém, amém, é verdade, Márcia, é isso mesmo. Essa história de Ana é uma história muito linda, é uma história muito curta, ela aparece muito pouco aqui, mas é uma história muito linda, porque primeiro pelo coração dela, de estar diante do Senhor orando, né? E não foi só Eucana que desanimou ela, não. Eli também teve uma palavra muito dura para ela. Eli não teve sabedoria, né, para falar com ela. Já chegou perto dela falando que ela estava bêbada, né? Então a gente vê que realmente ela foi mesmo humilhada, mas a posição dela diante de Deus foi diferente. Então a gente vê que Deus ele não ele não despreza aqueles que o procuram, que o amam, que o procuram de todo o coração. E agora, outra coisa muito importante na vida de Ana, que ela orou por Samuel, mas ela não orou por Samuel não só por causa dela, como mãe, que ela queria tirar esse opróbrio dela, vamos dizer assim, de ser estéril, mas ela orou por Samuel porque ela sabia que Deus precisava levantar alguém para poder estar cumprindo o propósito dele ali, no meio daquele povo. Porque logo que Samuel nasceu e depois que ele foi desmamado, ela levou de volta para o templo, queridos. Isso é uma coisa muito, muito importante. A gente vê assim, o coração dela não era egoísta, ter aquele filho para ela. Ela tinha um coração no propósito de Deus, nas coisas de Deus. Por isso que ela devolveu o filho dela para Deus. Olha só, era o primeiro filho, né, que ela teve, depois ela teve outros filhos. Mas veja o coração dessa mãe, que coisa impressionante. Então, a gente, é como a Márcia falou, a gente não pode esquecer que esse trabalho de oração é o trabalho mais importante que tem, querida. A gente despreza muito esse trabalho de oração. Esses dias eu estava conversando, eu não sei mais com quem que eu estava conversando, que a pessoa, ela estava impossibilitada de fazer muitas coisas, estava doente. Então, ela queria fazer muitas coisas, né? Mas aí nós falamos com ela, olha, o papel principal seu agora é questão da oração. A oração é um trabalho muito importante, muito importante. Tem alguns irmãos que falam que quando a gente está lendo a Bíblia, estudando, que o diabo fica prestando atenção, mas quando a gente ora, ele treme, porque ele sabe que o Senhor ouve a oração do justo. Então, nós não podemos negligenciar essa questão da oração na nossa vida, da oração pelos nossos filhos, pelos nossos descendentes, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, e a oração, segundo a vontade de Deus, é a oração de salvação das pessoas, é a oração segundo o coração de Deus. Não tem nada que possa dizer que não é de acordo com a vontade de Deus. Não.
a oração pela salvação das pessoas, que as pessoas encontrem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Isso é, isso é, isso é a vontade de Deus, não tem jeito de você estar orando errado. Então, por isso que é importante que a gente tenha esse tempo de oração com o Senhor. Então, logo depois disso, então, o Samuel nasce, né? E aí Ana leva Samuel para o templo, né? E depois já fala sobre a questão do Eli. Eli, então, ele realmente ele não tem uma posição adequada diante de Deus como sacerdote. Tanto que Deus fala com ele: olha, Eli, você está honrando mais seus filhos do que a mim. Porque ele não chamava a atenção dos filhos dele. Ele chamou uma vez, assim, muito de leve. E os filhos dele estavam fazendo coisas assim, terríveis. Estavam fazendo coisas terríveis no templo. Eles não estavam tendo respeito. Depois vocês podem ler lá. E aí, então, Deus fala: olha, por causa disso eu vou castigar a sua descendência. Porque os filhos dele não estavam tratando as coisas de Deus com seriedade. Eles estavam levando aquilo levianamente. E tanto é que eles morreram, né? O Ofni e Finéias, eles morreram. E é interessante porque como eles estavam levando a arca, ó, quando eles estavam em guerra com os filisteus, a vida deles estava toda conturbada, toda errada, do povo mesmo, estava longe de Deus. É como a Márcia falou ali, a palavra de Deus era rara. Por que que a palavra de Deus era rara? Porque o povo estava distante de Deus. O povo estava distante de Deus. E aí, então, eles perdem a batalha e pensam: ó, gente, vamos levar a arca, então, conosco. Então, aí eles levaram a arca. Mas aquilo era simplesmente um ritualismo, era uma religiosidade. Eles achavam que a arca em si ia levar, eles teriam uma vitória sobre o povo filisteu. Mas aquilo não tinha nada a ver, a glória de Deus não estava ali mais, eles tinham desprezado o Senhor. Então, queridos, isso é outra lição que a gente precisa aprender. Porque muitas vezes a gente pensa: não, eu tenho a minha Bíblia aberta lá no Salmo 91, tá bom, é bom a gente ter, é bom a gente ler, mas muitas vezes a gente faz isso com religiosidade, a gente não faz isso com o coração voltado para o Senhor. E a gente acha que isso é um amuleto. Isso não é um amuleto. As coisas de Deus nunca foram um amuleto. Então eu penso: ah, não, se eu colocar uma cruz no meu pescoço, então o Senhor vai me proteger. Sim, a cruz é muito importante, é um testemunho que a gente dá. Mas quando aquilo se torna um ritual, que não tem vida em si, aquilo não vale nada, querido, infelizmente. Tanto que a gente viu que Deus deixou os filisteus roubar essa arca. E aí Deus castigou os filisteus também, porque a arca representa a presença do Senhor. Mas o povo judeu lá, eles não estavam sabendo lidar com isso. Eles estavam longe disso, né? E aí a gente vê toda aquela situação, que a arca foi lá, eles colocaram a arca lá no templo de Dagon e acabou, o Dagon lá amanheceu sem pé, sem mão, sem cabeça, eu acho, né? E aí os filisteus começaram a ficar apavorados, viram que realmente era, era o Deus mesmo, né? Que o Deus dele não valia nada. E aí, então, eles devolveram essa arca. E eles devolveram essa arca, e essa arca ficou na casa de Abinadab, se não me engano, se é esse nome. Fala que foi tantos dias que foram 20 anos. O que o povo fazia durante esses 20 anos? Porque eles tinham que adorar lá diante da arca, eles tinham que levar o sacrifício diante da arca. O que eles estavam fazendo? Eles não estavam importando com aquilo. Eles não estavam importando com a presença do Senhor. Talvez até eles pudessem estar fazendo sacrifício e tudo, mas tudo era religioso, não tinha nada do coração. Como Deus podia ouvir aquilo? Então, a Samuel então é levantado nesse contexto, e aí vamos ler lá 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19, do versículo 19, capítulo 3, versículo 19 até 19 e 20 e 21. Samuel crescia e o Senhor estava com ele e não deixou que nenhuma de suas palavras caísse por terra. Então, caísse por terra. Todo Israel, desde Dan até Beceba, reconheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor.
O Senhor continuou a aparecer em Siló, porque em Siló o Senhor se manifestava a Samuel por meio da palavra do Senhor. Olha bem, Samuel, então, o testemunho dele foi um testemunho forte, que o povo todo reconheceu. Quando fala de Dan, Berseba, é de norte a sul de Israel. O povo todo de Israel reconheceu que Samuel era o profeta. Por quê? Porque o Samuel tinha uma vida íntegra diante do Senhor. E quando a Márcia até falou, né, que a palavra de Deus era rara. Mas veja agora diante de Samuel, olha. Então o Senhor continuou a aparecer em Siló. Siló era onde Samuel estava, onde estava o tabernáculo. Enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Então, quando Deus encontrou um que tinha um coração voltado para ele, um coração sincero para ele, o Senhor começa a falar com essa pessoa. E aí, gente, a gente vai ver que coisa linda, como que Samuel, então, ele faz isso que a gente falou, ele traz o coração das pessoas de volta para Deus também. Não é que foi ele que fez isso, é claro que não. Mas a atitude dele diante do Senhor traz o coração das pessoas de volta para Deus. Olha que ministério lindo desse homem que foi um vaso escolhido por Deus. Raquel, É, ele podia, como criança, quando ele foi levado, ele podia ter sido influenciado, né? pelos, Pelos filhos de Eli, por exemplo, exatamente. né? Ele ter achado, poxa, que contradição é essa, né? Onde é que... Mas ele era uma criança, mas podia, principalmente como criança, né? Isso. Não, sim, e outra coisa que eu fico vendo aí, que realmente eu acredito que Ana continuava orando por ele. Ana continuava orando por ele. Então, isso é uma lição para nós também, queridos, porque nós, muitas vezes, os nossos filhos, a gente fica guardando, né, eles em casa, e a gente tem que mesmo protegê-los e tudo, mas muitas vezes eles precisam sair mesmo, e ter contato com muitas coisas ruins, erradas, e contra o Senhor, mas é aí que a nossa oração precisa ser mais eficiente, é aí que nós precisamos mais, não é a palavra certa, orar eficiente, mas nós precisamos gastar mais tempo em oração pelos nossos filhos, porque é o Senhor que guarda os nossos filhos. Eu creio que as orações, Ana continuava orando por aquele menino, porque ela sabia, o povo todo sabia o que os filhos de Eli estavam fazendo. Ela sabia, e ela sabia que o filho dela estava naquele meio. Eu creio que ela orava, continuava orando diante do Senhor pela vida de Samuel, né? Pode passar aí o slide, por favor. Então a gente vê como que Samuel, então, foi o nome Samuel significa pedido a Deus, né? Então, como Samuel foi pedido mesmo, a vida dele foi pedida para Deus, e como ele nasceu, graças a essas orações, nós já vimos isso de sua mãe, as orações de dores de parto, mas a intenção dela era muito maior do que ter só um filho. Como muitas vezes, querida, a gente, quando tem os nossos filhos, a gente fica pensando, eu quero ter esse filho porque a gente fica sonhando, né, com as coisas, eu quero que ele seja etc e tal, mas muitas vezes a gente esquece que a principal coisa é que ele seja um servo do Senhor, uma pessoa, um filho que ame o Senhor, que mude a geração dele, que leve a palavra de Deus a sério. Isso é o mais importante de tudo. É mais importante que ele tenha diplomas brilhantes, que ele ganhe muito dinheiro, que ele seja bem-sucedido. Não, o mais importante é que ele seja um servo fiel do Senhor. Então, muitas vezes a gente é influenciado pelo mundo por outros objetivos, né? Então, a gente vê aqui o objetivo de Ana como que foi, né? E olha bem, Samuel, então, ele começa a falar, primeiro Deus começa a falar com ele. Lembra que a gente vê muito essa história, né? Do Samuel, Deus chamar, ele era pequeno ainda, né? E Deus chamar Samuel, ele achar que era Eli que estava chamando. Até que Eli entendeu que era o Senhor que estava querendo falar com ele. E ele então fala, Senhor, porque teu servo ouve. Tão lindo essa figura, né, queridos? Ele era uma criança ainda. E a gente vê que ele tinha ouvidos, então, para ouvir a voz de Deus. Ele era sensível à voz de Deus, desde pequeno. E aí, então, a gente vê que ele tinha um trabalho ali no tabernáculo, um trabalho muito simples, que era abrir as portas do tabernáculo de manhã cedo. As portas, as janelas, eu não sei como que era esse tabernáculo, porque o templo não tinha sido construído ainda. Então, eles tinham um tabernáculo onde estava a arca,
e tudo aquilo. E Samuel, ele tinha esse trabalho, era um trabalho muito simples, mas ele era diligente naquele trabalho. Ele levantava cedo, ele precisava levantar cedo, bem cedo, para poder fazer esse trabalho. Era um trabalho simples. Isso aí é outra lição que nós temos também, porque muitas vezes a gente pensa assim, ah, não, mas o trabalho que eu quero fazer para Deus é um trabalho assim, né? Um trabalho, vamos dizer assim, grandioso, que para Deus não tem diferença disso, do que um trabalho simples, né? Às vezes uma coisa que ninguém está vendo, mas só você está fazendo para o Senhor, é só Ele que está vendo. E nós precisamos ser diligentes nesse trabalho. Então, Samuel, ele era diligente. E olha bem, lá em 1 Samuel 2,18 que está escrito isso, né? Que ele abria as portas do templo. Alguém lê para nós. Mas não sei se é aqui que está escrito isso, não. Não, né? Não. Fala só assim. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino, vestido de uma estola sacerdotal de linho. E a mãe dele que fazia essa estola. Todo ano ela levava essa estola, porque ele ia crescendo, né? Olha que coisa linda, o cuidado dessa mãe. E aí, ele fazia. Deixa eu ver se está aqui. Não, acho que não está aqui, não. Mas depois a gente vai ver. E o jovem Samuel crescia diante do Senhor, né? E aí, isso aí era a vida dele. Então, ele era bem diligente. E uma das coisas mais importantes é que realmente a gente viu aí que nós já lemos, que ele foi estabelecido como profeta de Deus. O povo reconheceu que ele era profeta e ele era fiel em pequenas coisas. E aí, quando ele começou a falar, Deus começou a falar o coração do povo também, né? Ele era fiel. Então, a gente vê o que é importante na vida de Samuel. A gente vê que é a oração. Sempre, nós lemos aqueles textos todos que a gente não vai repetir agora, mas sempre ele falava, eu vou orar por vocês. Eu vou orar por vocês. E aí, veja bem, quando o povo começou a pedir um rei, Samuel entristeceu o coração dele, porque ele sabia que, nós já lemos esse texto também, que as pessoas estavam rejeitando a Deus como rei. E aí Deus fala com ele, não, Samuel, você não precisa preocupar com isso não, porque antes deles rejeitarem você, eles estão me rejeitando. Mas, apesar disso, ele orou, veja bem, quando o pessoal lá no capítulo 8 fala assim, dá-nos um rei para que nos governe. Antes eles falam assim, você já está velho, Samuel. Isso é no capítulo 8. E teus filhos não andam pelos teus caminhos. Os filhos de Samuel também, eles não estavam seguindo o caminho de Samuel. Eles não eram tão maus como os filhos de Eli, mas eles também não estavam seguindo o caminho de Samuel, né? Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o tem as outras nações. O povo repete isso 2 vezes. Quer dizer, o que estava sendo parâmetro para o povo? Eram as outras nações. Eles eram privilegiados, Deus era o rei deles. E Deus tinha demonstrado isso desde do Egito, antes do Egito, Deus mostrou isso, que eles eram um povo escolhido e Deus era o rei deles. Mas veja bem, aí, porém, essa palavra não agradou a Samuel quando disseram, dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Samuel não brigou, não reivindicou os direitos dele, nada disso. O que ele fez? Ele orou ao Senhor. Isso é uma lição tão importante que a gente aprende com a vida desse homem. É uma vida que não é pouca coisa é escrita sobre a vida dele, mas é uma coisa tão forte, uma vida tão forte, que impressiona a gente mesmo. Veja bem, lá no Salmo, alguém abre Salmo 99:6, vê como essa questão da oração na vida de Samuel era forte. Alguém abre para nós. Salmo 99:6. Moisés e Arão estavam entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que invocavam o seu nome. Eles clamavam pelo Senhor, e ele lhes respondia. Olha bem, falou de Arão e Moisés, e Samuel clamava o Senhor, estava diante do Senhor. Ele é citado lá no Salmo. Vê que ministério importante desse homem, né? Vamos ler um texto maior um pouquinho, que é lá em 1 Samuel 7,
do versículo 2 até o versículo 15. Quem achou ali, aí pode começar a ler. É um texto um pouquinho grande, mas eu acho que é importante, né, a gente ler. Desde aquele dia, a arca ficou em Quiriate Jearim e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo: Se é de todo o coração que vocês estão voltando ao Senhor, então tirem do meio de vocês os deuses estranhos e os astarotes. Preparem o coração ao Senhor e sirvam somente a Ele, e Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram do meio os Balaíns e os Astarotes e serviram só ao Senhor. Até qual, Raquel? Até o 15. Ah, tá. Samuel disse mais: Congreguem todo Israel em Mispa, e eu vou orar por vocês ao Senhor. Congreguem-se em Mispa, congregaram-se em Mispa e tiraram água e a derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e ali disseram: Pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. E quando os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, os governadores dos filisteus saíram para atacá-los. Quando os filhos de Israel ouviram isso, tiveram medo dos filisteus. Então, os filhos de Israel disseram a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que ele nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Samuel clamou ao Senhor por Israel e o Senhor lhes respondeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para lutar contra Israel. Mas naquele dia, o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus. Eles entraram em pânico e foram derrotados pelos filhos de Israel. Os homens de Israel saíram de Mispe, perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-Car. Então Samuel pegou uma pedra e a pôs sobre Mispa e Sem, e lhe deu o nome de Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porque a mão do Senhor esteve contra eles todos os dias de Samuel. A cidade que os filisteus haviam tomado de Israel foram devolvidas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios ao redor delas, Israel tirou das mãos dos Tem que filisteus. tomar cuidado, ver se eu não estou saindo minha voz E aqui. houve paz Então, entre Israel e os amorreus. E Samuel julgou Israel durante todos os dias da sua vida. De ano em ano fazia uma volta, passando por Betel, Gilgal e Mispa, e julgava Israel todos esses lugares. Porém, voltava a Ramá, porque a sua casa estava ali, onde julgava Israel e todos onde julgava Israel e onde edificou o altar ao Senhor. Olha bem, queridos, como aconteceu aquilo que nós falamos. Ele era o profeta, ele não só trouxe a palavra de Deus, mas como ele trouxe o coração das pessoas em arrependimento diante de Deus. E aí veio o livramento que Deus que fez aquele livramento, que os israelitas eles não tinham condição de vencer os filisteus ali. Tanto que parece que eles não tinham nem armas, porque eles afiavam suas armas lá com os filisteus. Eles ficavam tão escravizados, os filisteus, que eles tinham que afiar seus facões, suas enxadas, tudo. A Bíblia fala isso com os filisteus. Então, vocês veem a gente vê como que Deus livrou o povo através desse clamor de Samuel. E eles falam: continue orando por nós, não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, para que Ele nos livre das mãos. E Deus livrou, e tanto é que os filisteus, inclusive, devolveram até as cidades que já tinham tomado. Agora, presta atenção, cuidado de Samuel.
ele julgou todos os dias de sua vida Israel. De ano em ano, ele fazia uma volta, ele andava em Israel todinha. Veja que coisa, gente. Ele era a fidelidade desse homem, dele levar isso mesmo a sério, o povo de Israel, né? E aí, olha esse versículo 17, fala assim: porém, voltava a Ramá, porque sua casa estava ali, onde julgava Israel, e presta atenção, e onde edificou um altar ao Senhor. Ele tinha um altar na casa dele. O que significa altar? Significa adoração, significa sacrifício, significa oração. Ele tinha esse altar na casa dele ali. Então, queridos, é muito importante a gente ver essa vida desse homem como que é um exemplo para nós. As irmãs que não conseguiram ler 1 Samuel todo, leia, porque é um livro que traz muitas lições importantes para nós, né? E aí, embora o povo tivesse rejeitado a Samuel, porque rejeitaram a Deus, né? Rejeitaram a Samuel como líder deles, ele continuou intercedendo pelo povo. Veja bem aqui, quando fala lá no 12, Samuel 12, ele já tinha ungido a Saul. A gente nem vai falar muito sobre Saul, a gente sabe direitinho a história de Saul, né? Mas lá no 12, 22. Porque aqui no 12, quando o povo fala de novo de um rei, e aí Deus, então, Saul é proclamado rei, Deus manda Samuel ungir Saul, Samuel unge Saul, né? E aí, então, o povo, aí, olha bem o que acontece aqui no capítulo 12. Se temerdes ao Senhor, no 14, 12 e 14, e o servirdes e atenderdes a vós, e não lhe fores rebeldes ao mandado, e seguides o Senhor vosso Deus, tanto vós como o vosso rei que governa sobre vós, bem será. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Senhor, e fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra vós outros, como foi contra vossos pais. Ponde-vos também agora aqui, vede essa grande coisa que o Senhor fará diante dos vossos olhos. Aí ele pede a Deus um sinal. Não é agora tempo da cega do trigo? Clamarei, pois, ao Senhor e dará trovões e chuvas. E sabereis que vereis que é grande a maldade que tens praticado perante o Senhor, pedindo para vós um rei. E realmente aconteceu isso, né? Então invocou Samuel o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. E aí o povo disse a Samuel: roga pelos teus servos ao Senhor teu Deus, para que não venhamos a morrer. Porque a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir para nós um rei. Aí Samuel fala, desculpa, gente, não temais, tendes cometido todo este mal. No entanto, não vos desvieis de seguir o Senhor, mas servi ao Senhor de todo o vosso coração. Quer dizer, vocês pecaram, vocês erraram, mas agora continue servindo o Senhor, vão servir o Senhor. Não vos desvieis, pois seguiríeis coisas vãs que nada aproveite, tampouco vos podem livrar, porque vaidade são. Agora veja bem esse versículo 22. Pois o Senhor, foi o versículo que a gente leu no início, pois o Senhor, por causa do seu grande nome, não desamparará o seu povo, porque aprouve ao Senhor fazer-vos o seu povo, fazer deles, né, o seu povo. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Tão somente, pois, temei ao Senhor e serviu fielmente de todo o vosso coração, pois vede quão grandiosas coisas vos fez. Então, gente, você vê que Samuel continuou intercedendo por aquele povo. E ele não interceder, para ele, seria um pecado. Olha a responsabilidade dele com relação à oração. Era tão grande que ele falava, se eu não orar por vocês, eu estarei pecando. Longe de mim isso. Eu fiquei pensando, Senhor, que a gente possa ter um coração assim, de clamar mesmo pelas pessoas, pelos nossos irmãos, não só por aqueles que estão no caminho do Senhor, não só por nós, pela nossa casa, que a gente tem essa obrigação, esse peso de oração, mas pelas pessoas que estão andando errado também, longe do caminho do Senhor,
para que a gente possa orar para que o propósito de Deus seja cumprido aqui na terra. Porque Jesus falou, aquilo que ligares na terra será ligado no céu, e aquilo que desligares na terra será desligado no céu. Isso aí é quando 2 ou 3 se reúnem debaixo do nome do Senhor Jesus, em comunhão. A igreja, queridos, ela tem um potencial muito grande com relação a isso. Quando a igreja reúne e ora segundo a vontade do Senhor, o Senhor tem prazer de responder essa oração. Como nós temos falhado na questão da oração, como eu tenho falhado na questão da oração, porque a vontade de Deus ela é trazida à terra através das nossas orações, através da oração da igreja. A igreja, nós somos o povo de Deus aqui na terra, nós somos a testemunha de Deus aqui na terra. Como esse mundo vai conhecer o Senhor Jesus Cristo se não for através da igreja, se não for através de nós? Então, queridos, nós temos esse peso de oração sobre as nossas costas e nós precisamos atentar para isso, alertar para isso, orar pela nossa cidade, orar pelo nosso bairro, nossos vizinhos. São tantas coisas a ser oradas, pelos irmãos que estão sofrendo perseguição em volta do mundo, orar pelas autoridades, a Bíblia fala isso. A gente fala assim, mas eu não sei como orar segundo a vontade de Deus. Tem muita coisa que é clara ali da vontade de Deus. Às vezes eu não sei uma coisa em particular, eu não sei se aquilo é da vontade de Deus ou não. Então eu oro, Senhor, me traz luz para eu saber. Mas tem algumas coisas que são claras na palavra de Deus, que é a vontade dele. Que a gente precisa levantar as nossas mãos e orar pelas autoridades, pela salvação das pessoas e tantas outras coisas, querido. Que o Senhor possa nos dar esse discernimento. E aí, então, depois a gente vê que Saul, então, é ungido rei, mas Saul também desobedece o Senhor. É quando tem aquele famoso versículo que fala que Deus, ele deseja muito mais a obediência do que o sacrifício, né? Deus deseja o nosso coração, né? Samuel fala isso com Saul. E Deus, então, rejeita Saul e ele unge Davi, que nós vamos ver, então, na próxima sexta-feira, a vida de Davi, se Deus assim permitir. E aí, então, veja bem, esse livro aí, veja que coisa importante. É a primeira vez que fala Senhor dos Exércitos. É a primeira vez que é citado esse termo, Senhor dos Exércitos. Eu não sei se na tradução sua é a mesma expressão. Vê aí, 1 Samuel 1:3. Acharam aí? Todos os anos, esse homem subia de sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos, em Siló, onde os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, serviam como sacerdotes do Senhor. Olha bem, nós já vimos sobre esse Ofni e Finéias, que eles estavam fazendo tudo errado e não estavam levando a sério, né, aquele papel de sacerdote. Mas é a primeira vez que aparece Senhor dos Exércitos, esse termo, né? Outra coisa que aparece, primeira vez, Messias, seu Cristo, é ungido, 1 Samuel 2:10, é no Cântico de Ana. Alguém acha, lê para nós. Primeiro Samuel 2:10. Os que lutam contra o Senhor serão despedaçados. Trovejará desde os céus contra eles. O Senhor julgará as extremidades da terra, dará força ao seu rei e exaltará o poder do seu ungido. Isso. Esse ungido aí, a palavra certa é seu Cristo, é aquele Messias. Essa oração de Ana, esse cântico de Ana é muito lindo, tanto que o cântico de Maria, aquele Magnificat, né, é baseado também em muitas coisas aqui desse cântico de Ana. Ela teve esse cântico depois que ela teve o Samuel, né? E aí a gente vê onde aparece também a palavra Icabô, que foi o neto lá de Eli, né? Que a sogra, ele caiu para trás. Quando ele ficou sabendo que os filhos dele tinham morrido e que a arca
tinha sido tomada, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu, o Eli. E aí, então, veja bem, e acabou significar glória de Israel se foi. É a primeira vez que aparece isso, e quando eles falam Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Um está lá em 1 Samuel 4:21, é a primeira vez que aparecem essas palavras. 4:21. Alguém lê para nós, e outro pode abrir 7:12. Ela deu ao menino o nome de Cabode e disse: A glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada e por causa da morte do sogro e do marido. Então, é a primeira vez que aparece a palavra. E Ebenezer, 7:12. Então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre as cidades de Mispá e Gesane. Deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse: Até aqui o Senhor nos ajudou. Isso, amém. Então, queridos, essa aí é a história de Samuel. Então, a gente vê como que ele foi o intercessor do seu povo. Nós já falamos sobre Eli, seus filhos, falamos já que a palavra de Deus era rara naquele tempo, mas Deus começou a falar através da vida de Samuel, falar para Samuel e através da vida dele. A gente vê como a história do povo mudou naquela época de Samuel e como pôde ser feita essa transição dos juízes para os reis, né? Que foi primeiro Saul e depois veio Davi, que era o homem segundo o coração de Deus. Então, queridos, é muito importante esse livro, e a gente vê como que o Senhor pode usar um homem, uma pessoa, um menino, começar com um menino que tinha a vida dele entregue para Deus. Tem um irmão daqueles antigos que fala: dê-me um homem com o coração totalmente voltado para Deus, nós ganharemos o mundo. Isso é uma verdade. Infelizmente, nosso coração é muito dividido, né? Que o Senhor possa ter misericórdia de nós, que o Senhor possa trazer para nós essa responsabilidade de oração, que o Senhor realmente possa acender no nosso coração a vontade mesmo, que o propósito de Deus seja cumprido nessa terra e que Ele possa mesmo realizar a vontade dEle, né? Assim como Jesus orou, como a vontade de Deus é feita no céu, que ela possa ser feita aqui na terra. Porque a vontade de Deus é feita plenamente no céu, mas aqui na terra nós sabemos que não é. Mas nós, como povo de Deus, nós que temos essa obrigação, a gente pode dizer assim, né, de trazer a vontade de Deus aqui na terra, que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Vamos orar então, irmãs, depois a gente já passou um pouquinho do tempo, mas se você tiver alguma coisa a compartilhar, você pode ficar à vontade, né? Alguém podia orar para nós, por favor, terminando esse tempo?